A misericórdia ali era grande, a benignidade e o amor de Deus que nos salvou. Tito 3 versículos 3 a 6, porque também nós éramos noutro tempo insensatos. Mas quando apareceu a benignidade e amor de Deus, nosso Salvador, segundo a sua misericórdia, nos salvou, sobrescrito 3, porque também nós éramos noutro tempo insensatos, desobedientes, extraviados, servindo a várias concupiscências e deleites, vivendo em malícia e inveja, odiosos, odiando-nos uns aos outros. Mas quando apareceu a benignidade e amor de Deus, nosso Salvador, para com os homens, não pelas obras de justiça que houvéssemos feito, mas segundo a sua misericórdia, nos salvou pela lavagem da regeneração e da renovação do Espírito Santo, que abundantemente Ele derramou sobre nós por Jesus Cristo nosso Salvador. 56º livro da Bíblia e 17º do Novo Testamento. Neste livro acompanhamos as palavras de incentivo e os conselhos dados pelo apóstolo Paulo a Tito em relação à Igreja. A autoria do livro é atribuída ao apóstolo Paulo. Ele escreveu enquanto estava em Nicópolis, na Macedônia. Ao longo dos 3 capítulos podemos entender que Tito foi designado para orientar os cristãos que estavam na ilha de Creta, local onde havia pouco conhecimento sobre as doutrinas do Senhor. O apóstolo escreve a Tito a fim de o aconselhar e guiar durante sua missão. Um dos principais conselhos dados por Paulo a ele foi em relação à escolha de bons anciãos ou presbíteros para a igreja em Creta e o modo como eles deveriam ser instruídos. Porque convém que o presbítero seja irrepreensível, como dispenseiro da casa de Deus, não soberbo, nem iracundo, nem dado ao vinho, nem espancador, nem cobiçoso de torpe ganância, mas dado à hospitalidade, amigo do bem, moderado, justo, santo, temperante, retendo firme a fiel palavra, que é conforme a doutrina, para que seja poderoso, tanto para admoestar com a sã doutrina, como para convencer os contradizentes. Tito 1 versículos 7 a 9. Porque é necessário que o bispo seja irrepreensível, como mordomo da casa de Deus, não soberbo, nem iracundo, nem dado ao vinho, nem espancador, nem cobiçoso de torpe ganância, mas dado à hospitalidade, amigo do bem, moderado, justo, santo, temperante, retendo firme a fiel palavra, que é conforme a doutrina, para que seja poderoso, tanto para admoestar com a sã doutrina, como para convencer os contradizentes. O apóstolo também o alerta sobre ter cuidado com os enganadores, que transmitem falsos ensinamentos e confessam que conhecem a Deus, mas negam-no com as obras, sendo abomináveis, e desobedientes, e reprovados para toda boa obra. Tito 1 versículo 16 sobrescrito uma confessam que conhecem a Deus, mas negam-no com as obras, sendo abomináveis, e desobedientes, e reprovados para toda boa obra. Paulo também dá instruções para os idosos, para que sejam sãos na fé e sirvam de exemplo para os mais jovens e aconselha os jovens a serem moderados. Além disso, o apóstolo aconselha os cristãos a manterem-se fiéis à palavra do Senhor. Portanto, neste livro podemos acompanhar as instruções dadas pelo apóstolo Paulo a Tito, para que a igreja em Creta tivesse bons anciãos e que levasse corretamente os ensinamentos do Senhor. Além disso, Paulo aconselha a todos a viverem sãos na fé, afastando-se de falsas doutrinas. Posição da Epístola a Tito na Bíblia Evangélica Cristã. Está no Novo Testamento, no grupo das Epístolas Pastorais, 1º e 2º Timóteo, Tito. Antes dela, a Epístola 2º Timóteo, o testamento final de Paulo, exortando Timóteo a guardar o depósito da fé. Depois dela, a Epístola a Filemon, carta pessoal de Paulo sobre perdão e reconciliação. A sequência é significativa, as pastorais orientam a liderança da igreja, Tito aplica isso em um contexto missionário difícil, Creta, Filemon mostra a graça em prática no nível pessoal. Autor, o apóstolo Paulo, já idoso, provavelmente escrito entre 63 a 66 d.C., após sua primeira prisão em Roma. Destinatário, Tito, seu filho na fé, Tito 1 versículo 4 a Tito, meu verdadeiro filho, segundo a fé comum, graça, misericórdia, e paz da parte de Deus Pai, e da do Senhor Jesus Cristo, nosso Salvador, gentil convertido, deixado por Paulo em Creta para organizar as igrejas recém-fundadas. Contexto histórico. Creta era conhecida por imoralidade, mentira e violência. Tito 1 versículo 12 sobrescrito 2 um deles, seu próprio profeta, disse, os cretenses são sempre mentirosos, bestas ruins, ventres preguiçosos. Cretenses, sempre mentirosos, feras malignas, ventres preguiçosos.
A igreja era jovem, com falsos mestres, circuncisão obrigatória, mitos judaicos. Paulo escreve para instruir Tito a nomear presbíteros, ensinar sã doutrina e promover vida piedosa. Tito enfatiza a graça que salva e transforma, capítulos 2 e 3, combatendo legalismo e antinomismo. Tito 3 versículos 3 a 7 sobrescrito 3 Porque também nós éramos noutro tempo insensatos, desobedientes, extraviados, servindo a várias concupiscências e deleites, vivendo em malícia e inveja, odiosos, odiando-nos uns aos outros. Mas quando apareceu a benignidade e amor de Deus, nosso Salvador, para com os homens, não pelas obras de justiça que houvéssemos feito, mas segundo a sua misericórdia, nos salvou pela lavagem da regeneração e da renovação do Espírito Santo, que abundantemente Ele derramou sobre nós por Jesus Cristo nosso Salvador, para que, sendo justificados pela sua graça, sejamos feitos herdeiros segundo a esperança da vida eterna. É o coração soteriológico da carta, um resumo do Evangelho puro, salvação não por obras, mas pela misericórdia de Deus, através da regeneração pelo Espírito. A misericórdia ali era grande, baseado em Tito 3 versículos 3 a 6 sobrescrito 3 Porque também nós éramos noutro tempo insensatos, desobedientes, extraviados, servindo a várias concupiscências e deleites, vivendo em malícia e inveja, odiosos, odiando-nos uns aos outros. Mas quando apareceu a benignidade e amor de Deus, nosso Salvador, para com os homens, não pelas obras de justiça que houvéssemos feito, mas segundo a sua misericórdia, nos salvou pela lavagem da regeneração e da renovação do Espírito Santo, que abundantemente Ele derramou sobre nós por Jesus Cristo nosso Salvador. Quando olhamos para o nosso passado sem Cristo e comparamos com o que Deus fez por nós, só podemos exclamar, ali a misericórdia era grande. Nosso passado sem Cristo, uma descrição sem esperança. Versículo 3. Porque também nós éramos noutro tempo insensatos, desobedientes, extraviados, servindo a várias concupiscências e deleites, vivendo em malícia e inveja, odiosos, odiando-nos uns aos outros. Paulo inclui a si mesmo, nós, ninguém é exceção. 7 marcas do pecado. 1. Insensatos, anotoi, sem entendimento espiritual. 2. Desobedientes, rebeldia contra Deus. 3. Extraviados, enganados pelo diabo. 4. Escravos de concupiscências e deleites. 5. Vivendo em malícia e inveja. 6. Odiosos. 7. Odiando-nos uns aos outros. Isso é Romanos 3 versículos 10 a 18 sobrescrito uma como está escrito, não há um justo, nenhum sequer. Sobrescrito uma não há ninguém que entenda, não há ninguém que busque a Deus. Sobrescrito 2 todos se extraviaram, e juntamente se fizeram inúteis. Não há quem faça o bem, não há nenhum só. Sobrescrito 3 a sua garganta é um sepulcro aberto, com as suas línguas tratam enganosamente, peçonha de áspides está debaixo de seus lábios, sobrescrito uma cuja boca está cheia de maldição e amargura. Sobrescrito os seus pés são ligeiros para derramar sangue. Sobrescrito em seus caminhos a destruição e miséria, sobrescrito e não conheceram o caminho da paz. Sobrescrito não há temor de Deus diante de seus olhos. Em ação, a humanidade sem Deus. A iniciativa divina, mas quando apareceu, versículo 4. Mas quando apareceu a benignidade e amor de Deus, nosso Salvador, para com os homens. Mas, a virada mais gloriosa da Bíblia. Apareceu, epifania, manifestação visível da graça, confronte com 2 Timóteo 1 versículo 10 sobrescrito uma e que a manifesta agora pela aparição de nosso Salvador Jesus Cristo, o qual aboliu a morte, e trouxe à luz a vida e a incorrupção pelo Evangelho. Benignidade, Christotes, bondade prática, gentileza. Amor, filantropia, amor pela humanidade, única vez no NT aqui. Deus, nosso Salvador, título usado 3 vezes em Tito, 1 versículo 3 sobrescrito 3 mas a seu tempo manifestou a sua palavra pela pregação que me foi confiada segundo o mandamento de Deus, nosso Salvador, 2 versículo 10 sobrescrito uma não defraudando, antes mostrando toda a boa lealdade, para que em tudo seja um ornamento da doutrina de Deus, nosso Salvador. 3 versículo 4 Mas quando apareceu a benignidade e amor de Deus, nosso Salvador, para com os homens, enfatiza a trindade na salvação.
Deus não esperou nós melhorarmos, Ele agiu quando éramos odiosos. A base da salvação, pura misericórdia, não obras. Versículo 5. Não pelas obras de justiça que houvéssemos feito, mas segundo a sua misericórdia, nos salvou. Negativo claro, não por obras de justiça. Positivo, segundo a sua misericórdia. Isso combate os falsos mestres de Creta, e todo o legalismo. Efésios 2 versículos 8 e 9 Porque pela graça sois salvos, por meio da fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras, para que ninguém se glorie, ecoa perfeitamente. Um mendigo fedorento, coberto de chagas, é adotado por um rei, não por méritos, mas por amor do rei. O meio da salvação, regeneração e renovação pelo Espírito, versículos 5b e 6. Pela lavagem da regeneração e da renovação do Espírito Santo, que abundantemente Ele derramou sobre nós por Jesus Cristo nosso Salvador. Lavagem da regeneração, banho que acompanha o novo nascimento. Confronte com Ezequiel 36 versículos 25 a 27 sobrescrito 2 Então aspergerei água pura sobre vós, e ficareis purificados. De todas as vossas imundícias e de todos os vossos ídolos vos purificarei. Sobrescrito 2 E dar-vos-ei um coração novo, e porei dentro de vós um espírito novo, e tirarei da vossa carne o coração de pedra, e vos darei um coração de carne. Sobrescrito 2 E porei dentro de vós o meu espírito, e farei que andeis nos meus estatutos, e guardeis os meus juízos, e os observeis. João 3 versículo 5 Jesus respondeu, na verdade te digo que aquele que não nascer da água e do Espírito, não pode entrar no reino de Deus. Renovação do Espírito Santo, transformação contínua. Abundantemente derramou, Pentecostes pessoal, Atos 2 versículo 33 De sorte que, exaltado pela destra de Deus, e tendo recebido do Pai a promessa do Espírito Santo, derramou isto que vós agora vedes e ouvis. Por Jesus Cristo, mediado pelo Filho. 1. Éramos odiosos, mas Deus nos amou. 2. Éramos escravos, mas Ele nos resgatou. 3. Não tínhamos mérito, mas Ele agiu por misericórdia. 4. Éramos mortos, mas Ele nos regenerou abundantemente. Tito 3 versículos 3 e 6 é o Evangelho em miniatura. Diagnóstico preciso do pecado. Iniciativa soberana da graça. Salvação pela misericórdia, não obras. Obra trinitária. Pai planeja, Filho mídia, Espírito aplica. Para o não crente, hoje a benignidade apareceu para você, renda-se. Para o crente, viva à altura dessa misericórdia. Tito 3 versículo 8 Fiel é a palavra, e isto quero que deveras afirmes, para que os que creem em Deus procurem aplicar-se às boas obras. Estas coisas são boas e proveitosas aos homens. Pratiquem boas obras. Para a igreja, pregue essa misericórdia aos insensatos de hoje. Senhor, obrigado porque quando éramos insensatos e odiosos, a tua benignidade apareceu. Obrigado pela lavagem da regeneração. Derrama abundantemente o teu Espírito sobre nós hoje. Que Deus abençoe e te guarde você e a sua família. Se gostou, curta, compartilhe e se inscreva no canal para novos vídeos.